Contagem regressiva. Hoje, Provérbios, capítulo 29, verso 1. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Aquela pessoa que tu tá sempre dando conselho, sempre avisando. Como eu digo, só dou dica boa que a pessoa não aceita. Rejeita, ignora, despreza, deboche. De repente, ela está enredada. De repente, de uma hora para outra, a calamidade, a desgraça, o acidente, não sei, o dano, alcança essa pessoa. Porque ela foi advertida diversas vezes. E o que ela fez? Nada. Ela ignorou todos os avisos. Aí não tem o que fazer. 4. O rei justo traz estabilidade ao país, mas o amigo de impostos o leva à ruína. Lembrando que quem escreveu esse texto foi Salomão, um rei próspero, que governou Israel um tempo de muita prosperidade. E ele está dizendo que impostos demais levam o povo à ruína, transtornam o povo, revoltam o povo, empobrecem o povo. Amigo de impostos não é amigo do povo. E tu tá vendo que Provérbios fala de questões pontuais, individuais, mas também fala de questões de cidadania, questões coletivas, questões de governo, porque a gente não pode esquecer que quem estava escrevendo era um rei, um estadista, um governante. Então, nós sabemos que a injustiça começa quando a carga tributária, a carga de impostos é muito pesada. O povo geme, o povo reclama. E quando o povo chora, reclama, Deus ouve. E aí Deus pesa a mão. 6. Na transgressão do homem mau há uma armadilha, mas o justo canta e se alegra. Eu quero me fixar na parte do canta e se alegra. Por quê? Porque tem um ditado popular que diz, né? Quem canta seus males espanta. Tem gente que apronta, tá sempre tramando, sempre criando coisa. E o justo tá feliz, cantando, olhando pro céu, assobiando, sabe? Deus nos preserva até disso. Até de não evitar que a gente saiba coisas que só vão servir para nos entristecer. Então, o justo, ele canta e se alegra, se regozija. Sabe viver, sabe aproveitar, sabe viver a vida. 7. O justo se interessa pelo direito dos pobres, mas o ímpio não se importa com isso. Tem pessoas que veem o próximo passando necessidade e pensam em tudo, menos em ajudar. O ímpio não se importa com isso. A pessoa que é má, que é ruim, que é egoísta, ela não se importa com a dor alheia. Ela não se coloca no lugar do outro. Ela não tem empatia, solidariedade, sensibilidade. Então, uma forma de saber se uma pessoa é justa, se uma pessoa é reta, se ela é uma pessoa sábia, é se ela cuida dos pobres, se ela trata todas as pessoas, independente da sua classe social, com o mesmo respeito, com a mesma cortesia, com a mesma distinção. Já foi feito um experimento de pessoas que trabalham principalmente em shoppings, em locais de grande circulação de pessoas, que dependendo do carrão, aquela pessoa fica invisível. Ela não ganha um oi, um bom dia, uma boa tarde. Ela é um ser humano, mas ali ela está invisível. Isso não pode.
Deus não nos fez, Deus não nos abençoou, Deus não nos prosperou para que nós ignorássemos um outro semelhante. Então, o justo se interessa pelo direito dos pobres. Sim, todos têm direitos. Todo ser humano tem direito. Isso é muito importante. A igreja nesta terra também serve para isso, para ajudar, para auxiliar, para prestar assistência aos pobres. 11. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Olha aqui, o sábio não é um anjinho, viu? A gente é ser humano. Aqui tá deixando bem claro. Ele se domina e a reprime. Quer dizer o quê? Ele tem ira, ele tem raiva, ele se irrita, ele se ofende, mas o que ele faz? Ele respira fundo, né? Ele conta até 1000, ele pede 5 minutinhos e ele domina, ele reprime. Na minha família o pessoal brinca que eu dizia, vou pro meu quarto. Era uma frase que eu dizia quando eu me irritava, me revoltava, eu vou pro meu quarto. Só que eu batia a porta. E era a forma de eu dizer que eu estava irritada, mas aí eu me acalmava sozinha lá. Muitas vezes eu tinha que orar, chorar na presença de Deus para não deixar a ira ser derramada. Porque às vezes tu só precisa mesmo de 5 minutinhos. Aí tu te acalma. Aí tu já vê aquela situação de outra forma. Então é interessante esse verso, porque tu não pensa que o sábio é alguém que está acima do bem e do mal. Não. O sábio é alguém que se conhece e que conhece as consequências dos seus atos, das suas atitudes, e pondera. E olha o que diz ali: se domina, a reprime, puxa o freio, puxa as rédeas, segura, se controla. Bênção isso, né? E a gente não tem que se culpar por ter os sentimentos, porque foi o próprio Deus que nos deu. A Bíblia diz assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, a ira, ela é inerente ao ser humano, a gente se ira, a gente se irrita, a gente fica com raiva, mas a questão é, tu vai deixar aquele sentimento te dominar? Tu vai deixar aquele sentimento permanecer? Tu vai fazer alguma coisa decorrente ou a partir daquele sentimento? Aí vai ser pecado. Aí vai causar destruição. E, de novo, a ira do homem, da pessoa, do ser humano, não produz a justiça de Deus. Porque quando eu tomo a frente, Deus fica no dele. Porque quando eu digo, Deus, Pai, me defende, tu tá vendo o que tá acontecendo? Quando eu clamo por ele, quando eu entrego para ele, ele faz justiça. Ele é o vingador. Ele, como é que a gente dizia? Toma conta do campinho, né? É isso. Agora, se eu quero fazer justiça pelas minhas próprias mãos, do meu jeito, então o Senhor deixa a gente fazer tolice, que é o que a ira nos leva. Seja nos envenenando por dentro, seja envenenando a pessoa através das nossas palavras, ou pior ainda, com atitudes. A ira nunca é uma boa conselheira. Tem gente que fala assim, porque eu tenho uma ira santa, porque Jesus entrou no templo. É outra história. Isso é outra história, que até um dia a gente pode tratar aqui. Nós não estamos falando disso. Olha o que está dizendo aqui. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Quer dizer, ele se controla. Ele sabe que aquilo ali não precisa ser esparramado. As pessoas não têm que ver aquele show, aquele espetáculo. 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Gente, bom, não precisa falar, né? O que eu vi disso ao longo do meu tempo de trabalho. Pais
Aqui tá falando especificamente de mãe, mas pais, pai e mãe, né? Sendo envergonhados em público. Uma vez eu vi uma cena no banheiro da igreja de uma menina batendo na cara da mãe no banheiro. E a menininha acho que tinha 4, 5 anos. E a mãe não sabia o que fazer. No supermercado, quantas cenas eu já vi de criança se jogar no chão, começar a pegar a coisa da prateleira, fazer um escândalo, da mãe ter que largar o carrinho e sair com a criança. E se eu for falar aqui, nem é bom. O que significa? Se tu não ensina no particular, não vai ser em público que tu vai ensinar. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e vergonha a sua mãe. Se tu disciplina, repreende, corrige, educa, ensina, aconselha, dá bons exemplos, tu não vai passar vergonha em público. Porque já é de praxe, a criança já sabe como é que ela tem que se comportar. Agora, tu querer que a criança tenha um comportamento no privado e outro no público? Não, porque a criança, olha, nesse ponto ela é extremamente autêntica. Ela vai ser o que ela é. E como ela é uma criança, os limites dela, muitas vezes, são muito tênues. Ela não sabe se comportar. Ela precisa que um adulto ensine, mostre para ela. E aí o pai e a mãe não ensinam, e aí querem que depois, quando ela tá num restaurante, no supermercado, na igreja, que a gente vê coisas também assustadoras, a criança vai se comportar da forma como tu ensina ela no privado, no particular. Então, realmente, tu vai dar sabedoria para a criança através da disciplina, da educação diária. Aquilo que Deuteronômio diz. Quando a criança acorda, quando a criança está almoçando, quando ela vai dormir, quando ela vai na casa do vovô, da vovó, da visita, como é que ela fala com o vizinho, como é que ela trata o cachorrinho, o gatinho, com o coleguinha na escola. É no dia a dia. É de hora em hora. É todo o tempo que tu educa. Para depois tu poder colher os bons frutos de uma criança bem educada. E aí que tá dizendo assim, ó, a criança entrega a si mesma, quer dizer, criança que não tem limite, criança que não tá recebendo educação, ela vai te envergonhar? Ah, vai. 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Infelizmente, nós temos visto isso. Culturas, civilizações, países que seguiam a palavra de Deus, que reverenciavam aquilo que é precioso, aquilo que é eterno, começaram a abrir mão e seguir modismos, teorias, filosofias, coisas mundanas. E o que a gente viu? A gente viu o povo se corromper. A gente viu os valores serem colocados na lama, na lata de lixo. O povo precisa de palavra, profecia, precisa de alerta, precisa de ensino. O que estamos fazendo aqui? Buscando sabedoria. Para quê? Para não sermos corrompidos por ideologias, por pensamentos mundanos, passageiros, caídos, pecaminosos. 20. Você viu alguém que é precipitado no falar? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Entendeu? Uma pessoa que fala sem pensar, ela é pior que o tolo, sendo que a gente já achava que o tolo era esse tipo de pessoa. Olha bem, você viu alguém que é precipitado no falar? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Então, até na tolice, existem estágios. Existem níveis de alguém que é muito tolo e alguém que é só tolo. Então, quando a pessoa não pensar antes de falar, ela consegue ser pior que o tolo. A Bíblia diz, né? Sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Então, tem alguém que consegue ser pior que o tolo.
Tem alguém que é mais tolo que o tolo. É o precipitado, é aquele que fala sem pensar. 23. O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Essa é a nossa fé, nós acreditamos nisso. Que aquele que se humilha na presença de Deus, que é humilde de espírito, ele vai ser honrado. Aquele que se exalta será humilhado. O que se humilha será exaltado. A soberba precede a queda e o orgulho ou a altivez a ruína. Que Deus nos livre desse pecado, dessa grande transgressão que é a soberba, a arrogância. Muito obrigada por hoje e amanhã, capítulo 30.